Somos chamas gêmeas. E agora? Oi, eu sou a Nilza. Oi, eu sou a Patrícia. Vamos trazer alguns pontos comuns das nossas experiências durante a nossa jornada. Achamos importante trazer esse tema para que quem também tem a sua chama gêmea possa entender o processo, porque existem similaridades dentro de um histórico de vivência. Então nós achamos importante trazer a nossa experiência para que vocês também saibam como que a gente ultrapassa esses desafios para que equilibre a energia, né, das duas chamas gêmeas. Então acho que para falar desse tema, nada melhor do que começarmos pelo um passado muito distante. Tiveram uma vez lá no Egito, que foi uma vida que eu e a Pá tivemos juntas, e nós éramos sacerdotisas de Ísis, e a Pá foi uma espécie de mestra, de professora minha nessa encarnação. Foi uma das vidas que nós acessamos, né? Que nós estávamos juntas, porque nem todas, obviamente, ocorreu o encontro das chamas gêmeas, porque também o planeta vibracionalmente não estava preparado pela energia extremamente densa, porque quando duas chamas gêmeas se encontram numa encarnação, ancora muita luz no planeta. Algo que nós também descobrimos é que em algumas vidas que a Pá estava encarnada, eu não estava, mas eu estava próxima. É como se mesmo no plano astral, eu estando próxima, eu conseguia também dar esse suporte para ela. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar, que quando nós falamos isso, é porque teve um planejamento. Desde a nossa primeira vida juntas até agora, tudo foi planejado para que nós chegássemos aqui equilibradas. Então, nós não estamos aqui a passeio. Sim. Nós não estamos aqui por diversão, nós estamos em missão. Então, tudo foi estrategicamente pensado, desenhado. É claro que teve livre-arbítrio, várias questões, sim, mas tudo foi minuciosamente planejado entre nós e a nossa egrégora para que a gente chegasse até aqui. Então, teve essa vida do Egito. Nós somos sacerdotisas, mas teve outras que foram similares em termos de experiência, né? Que nós não estávamos juntas, mas passamos por experiências similares. E são todas vidas assim que no nosso processo de cura também nós fomos acessando, né? Como por exemplo, nós já fomos padres, né? Já estivemos dentro da parte religiosa. Que mais? Já passamos também por experiências de aborto, né, em outras, né, nas vidas passadas. Fomos perseguidas como todo trabalhador de luz e como todas as pessoas que tentam, né, trazer o novo para o padrão que é posto, né, na sociedade. Fomos para a fogueira. Tem que ser queimadas. Em alguns momentos nós fomos homens, também em alguns momentos mulher, né, para que essa questão de gênero, né, fosse equilibrando, fosse, né, o sagrado masculino e feminino tivesse esse equilíbrio. Teve traições na vida passada também, muitas passamos por dificuldades nesse sentido, enganos, roubos financeiros, roubos até de ideias, né, da nossa intelectualidade também. Foram experiências meio que muito iguais, pesadas, né, muito pesadas. Que nós tivemos relacionamentos frustrantes também, né? A ponto de ser narcisistas, tá? Muito. E tudo isso nós conseguimos acessar e a gente foi analisando, né? E pontuando o que nós tínhamos passado de experiências parecidas para que chegássemos até aqui, as duas, no mesmo nível de evolução. Eram vidas que nós tínhamos muitas posses, eram muito ricas, né? Outras que a gente não tinha nada. E aí a gente teve que se reconstruir a partir dali, até para ter esse equilíbrio, o que é prosperidade, para que a gente pudesse entender essa questão do que realmente é importante. Para as duas terem o mesmo nível de percepção
né, sobre prosperidade, o que é mais importante, as coisas materiais ou seus valores, suas virtudes. Essas vidas foram sendo abertas para que nós pudéssemos entender a nossa caminhada, né? E não foram só por curiosidade, elas vieram em momentos de profundo processo de cura. Quando se romantiza muito essa questão de chama gêmea, Sim. Não tem trabalho duro e planejamento. E isso é importante a gente pontuar, e a gente sempre está pontuando muito isso, porque está na hora da gente amadurecer, né? Emocionalmente, Sim. Espiritualmente, e entender o porquê estamos todos nesse planeta. Isso é fundamental. E quando a Nil fala trabalho duro, é a questão do quê? Do comprometimento, né? Da disciplina, porque assim, nós que colocamos a nossa missão, nosso propósito divino à frente da vida na matéria, então é necessário estar muito comprometido e ter muita força de vontade e fé no caminho, na jornada, porque realmente não é fácil. O que nos moveu, o que nos move, eu e a Pá, a gente fica muito feliz em saber disso, e a gente está muito mais ainda conectada com a fonte. A partir do momento que nós fomos nos abrindo para o nosso propósito, mais a gente se conectou com a fonte criativa, mais a gente está muito ancorada com a nossa egrégora, a gente está também muito conectada com a nossa presença Eu Sou. Então nós estamos numa fase de total conexão com a espiritualidade, né? Em todos os sentidos, né? Quando a gente fala espiritualidade, eu e ela, eu e as pessoas à minha volta, eu e o planeta, eu e as plantas, os passarinhos, sim. É o todo, né? Essa conexão com o todo. E aí a gente sabe o que é a real felicidade, né? Nesse momento. Estamos passando pela transição planetária aí. Então é um momento que todos têm que começar a trabalhar a parte espiritual, justamente porque a maioria das pessoas começarão seu processo de cura mais profunda, né, agora, né, em 2025. Nós já passamos por um grande processo de cura, agora é só umas limpezinhas de resquícios mesmo, então nós sabemos como que é intenso este processo de limpeza, de expurgo, de purificação. Motivo pelo qual estamos aqui para trazer a nossa experiência, porque talvez isso possa contribuir com vocês, apoiar, ajudar outros que vão iniciar esse processo sendo chama-gêmeas, né? Porque algo que também está sendo muito dito em canais que são sérios é que eles falam, não procurem pela sua chama gêmea. Ela virá se assim for um desejo do Criador. É Deus que comanda, gente. É Ele que vai dizer se você vai encontrar ou não a sua chama gêmea. Porque a gente está vendo aí um monte de coisa. Encontre sua chama gêmea. Daqui a pouco tá até no jornalzinho, né? Encontre sua chama gêmea em 7 dias. Mas não é assim. Tudo tem um plano divino. Sim. O nosso reencontro nesta parte transitória do planeta foi justamente por uma missão maior, né? Pela implantação também do projeto Nova Terra. Tem outras experiências de vidas passadas que nós acessamos, mas estas nós vamos trazendo ao longo dos vídeos. E agora nós vamos falar um pouquinho dos pontos de experiências em comum, das características em comum, que ambas passaram nesta encarnação. Na infância, por todas as dores que eu trazia também, eu era uma criança muito introspectiva, mas introspectiva a ponto de ter muita timidez, de nem olhar no rosto das pessoas, né? A minha introspecção era neste nível, era bem antissocial mesmo. A minha introspecção era mais porque eu gostava de olhar tudo que estava à minha volta, prestar atenção na formiga, prestar atenção no sol, prestar atenção nas folhas, e eu queria ficar fazendo isso. Eu não queria contato com as pessoas, eu queria ficar no meu mundo. Era o meu mundo, então eu ficava quieta por horas ali, por horas. E eu tive a sorte de ter pais assim muito amorosos que respeitavam esse meu momento de ficar quieta, né?
Então a minha introspecção, ela se dava nesse nível. Era mais média, né? A minha era bem hard, porque era meio uma introspecção com medo das pessoas, né? Nós tivemos a parte do não pertencimento, né? De não se sentir pertencente ao meio, ou ao ambiente, ou até à escola. Tinha essa parte de se sentir deslocada, o deslocamento. Eu me sentia tão assim que eu vivia perguntando para minha mãe se eu era adotada. Até que um dia ela se irritou e contou a história de como eu nasci, que eu nasci em casa. Então eu achava que eu não era dela, assim, sabe? Então esse era meu nível de despertencimento mesmo. E isso ficava muito mais latente em mim, porque às vezes eu saía com a minha mãe, né, e as pessoas perguntavam, quem é essa pessoa, né, quem é essa menina? Eu falava, minha filha. Aí falava assim, mas como? Eu não te vi grávida, você adotou? Aí sim, aí eu achava que eu não fazia parte daquilo mesmo, entendeu? O meu era nesse nível. Teve também um ponto comum na nossa infância, que foi o bullying, né? Infelizmente passamos por bullying também. Teve também a parte da exclusão, sim, né? Sim. A exclusão, éramos as excluídas pelo nosso jeito, né? Pelo nosso jeito de ser, talvez, né? Tivemos também um ponto de experiência com acidente, né? Acidentes também. A Nil, como que foi seu acidente? Eu adorava andar de bicicleta, acho que eu tinha uns 8 anos, 9, e alguém me fechou e eu dei um rodopio assim no ar, caí e bati a cabeça, fiquei desacordada por alguns minutos, tanto que as minhas primas que estavam comigo, elas achavam que eu tinha morrido, assim, tipo, desencarnou essa daí, né? Mas esse foi meu acidente, que foi, eu lembro porque eu desacordei mesmo, deu um blackout, assim, né, apaguei. Esse foi meu acidente. Eu, no caso, foi meio que um acidente provocado, né? Porque eu sofri uma queda do 3º andar de um prédio, mas foi por meio de outra criança que me atirou, né? Mas estou aqui, vivinha, para contar a história. O meu acidente foi mais leve do que o dela, porque caí do 3º andar. Foi milagrinha, por volta de 4 aninhos, mais ou menos, eu tinha, né? Nós tínhamos também muita alta cobrança, a ponto de ser meio que perfeccionista, sim, né? Em tudo que fazia. Principalmente na parte dos estudos. Sim, eu fui uma criança velha. Eu era muito responsável, muito séria, muito disciplinada, assim. Eu era assim, acho que foi uma maneira de eu poder me defender desse mundo, né? Eu acho que foi assim. Então, nesse ponto, eu era bem... comecei a ficar mais retraída ainda, né? E também tinha a parte dos medos, né? Toda criança tem medos, mas eu tinha muito medo de muita coisa. Não me lembro muito, mas eu lembro que eu era uma criança bem medrosa, né? A ponto de dormir com coberta na cabeça mesmo, para não ver o escuro. Eu tinha medo de escuro, gente. Eu tinha medo de escuro. Acho que ambas tinham, né? Eu tinha, era uma coisa que me atormentava, era o escuro. E chegou um dia que, naquela época, os velórios eram feitos em casa, né? E uma vizinha na frente da nossa casa tinha desencarnado. E todo mundo lá foi ver, eu morrendo de medo, não fui. Ainda não tinha energia elétrica, tinha acabado a energia elétrica. Aí eu fiquei deitada lá na minha cama. Mas e o medo de ficar mesmo deitada sozinha? Aí eu acendi uma vela, criança, e coloquei assim em cima da minha barriga. A vela caiu, eu comecei a pegar fogo. Quem me salvou foi minha irmã. Então meu medo era nesse nível. Eu acredito que a gente já conversou, né? Também a parte de perseguição na escola. Sim. Né? Perseguição na escola. E ameaças, né? A ponto de daquele tipo, eu te pego na saída, vou bater em você, vou te arrebentar. E eu era muito medrosa. Nossa. Eu tive isso. Não vou contar essa fase, porque eu tenho um livro de Gestão de Sentimentos que conta muito da minha vida. Deixaremos na descrição quem quiser adquiri-lo, onde eu conto algumas passagens da minha infância e adolescência sobre algumas questões como essas que a gente está falando aqui.
Tá gostando do nosso vídeo? Se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e ajude este canal a expandir e as informações chegarem a mais Chamas Gêmeas. Também nós temos os serviços, né, que nós prestamos nessa Sim. parte de palestra, consultoria, na mentoria. Mentoria, né, Né? sobre a nossa jornada. E a mentoria é para você que é chama gêmea e está passando pelo processo de cura. Então nós fazemos a mentoria, né? E também tem a vivência. Né? Rodas de conversa futuramente nós iremos abrir também. E também, se vocês quiserem fazer perguntas, enfim, estamos aqui para poder logo apoiar, mais nós ajudar, vamos né? fazer live também, né? Nós não fizemos nenhum ainda, mas a ideia é que nós possamos também estar ao vivo para poder ouvi-los, né? E nós não fizemos live porque nós estamos o quê? No comecinho do canal. Então, por isso que nós estamos pedindo a sua colaboração para expandir o Dupla Chama. Nós fazemos isso assim com o coração muito aberto, sabe? Esse pedido, porque nós acreditamos em sinergia. Se você tem sinergia Sim. com a gente, né? Então que você se inscreva. E a gente também preza pela qualidade, não pela quantidade. Então, Exatamente. se nós tivermos quem estiver conosco é porque realmente está dentro dessa proposta, né? E isso que é muito válido para nós duas, né? E vamos para nossa adolescência, né? Bom, na adolescência, Que delícia! o super foco nos estudos. Eu era muito focada nos estudos, a ponto de acordar 4 horas de manhã para estudar para a prova. Isso porque já tinha estudado, né, na noite anterior, mas precisava estudar mais um pouco. Como eu disse, eu fui uma criança velha, que continuou velha na adolescência, porque eu queria fazer arquitetura, queria ser arquiteta, e eu estudava muito, fui fazer edificações, muito focada, né, porque essa parte de projetos e tudo mais. Então, aquilo virou, assim, o meu objetivo, então eu não perdia tempo com bobagem. Realmente, eu não perdia tempo com bobagem. O que era superficial para mim eu deixava de lado. Daí a estranha, por quê? Numa época em que minhas primas... Gente, a minha família... Eu também era estranha, era rotulada como a estranha. Porque assim, a minha família é enorme, sabe? Então eu tenho muitos primos, muitos. E aí, mais ou menos todos na mesma faixa de idade, e aí eles iam pra baile, não sei pra onde. Vamos, Nilza? Não, tem que estudar. Vamos? Não, tem que estudar. Então... A Nilza era a esquisita porque ela estava focada em algo que para eles não era importante, tão importante como era para mim. Mas era uma questão de perspectiva, né, gente, de foco. Então isso também fez parte da minha adolescência, sabe? Eu ficar isolada por não ter ninguém. O isolamento. É um ponto comum também que nós tivemos. Nós sempre gostamos de ficar na nossa, né, no nosso cantinho, mais isolada. E as pessoas sempre acham muito estranho isso, né? Pessoas assim, né? Que gostam de estar consigo. E o meu isolamento era porque eu não tinha ninguém. Isolamento, é solitude. Pra dividir. Eu nunca me senti sozinha. Eu não tinha ninguém para dividir, ou as coisas que eu gostava, as coisas que eu acreditava. Então, já que eu não tenho ninguém para dividir, eu divido comigo mesma, né? Porque se nós fôssemos falar né, da forma que a gente pensava, de percepção do mundo, de ver o mundo... As pessoas chamavam a gente, pelo menos eu chamava de doidinha, de estranha. Então era melhor ficar na minha. Era nesse sentido. E não era sofrido, vamos dizer, para mim. Era um pouco cansativo, porque quem nos cobra é o externo. O externo nos cobra. E como a gente ainda estava na sujeirinha, né? A gente se sentia mal. Mas por essa cobrança, a gente se culpava. Né? Por que eu não me encaixo? Mas não porque isso era uma coisa que pra gente era ruim, mas só que nós estávamos fora de um padrão que nos limita. Porque né? Se torna cansativo, né? Sim. Quando você não está dentro da norma que é pré-estabelecida, você explicar a sua maneira de ser. Se torna maçante, cansativo. Aí que você se retrai mais ainda. Adolescência... Eu não fui uma pessoa que namorou muito, não, porque eu tinha mais o que fazer. Eu era assim mesmo, né?
tinha mais o que fazer, eu estava focada, então era importante esses momentos comigo, de dar o melhor que eu podia para mim. E naquela época, enquanto adolescente, o melhor que eu podia dar para mim era o estudo, era o conhecimento, na verdade. O conhecimento me dava alegria, como dá até hoje. Eu era feliz por conhecer coisas, eu tinha essa curiosidade pelo conhecimento. E as pessoas não tinham, né? E aí, ou você vai com a manada, ou você vira estranha. Eu preferi virar estranha. Na adolescência, assim, eu até buscava me encaixar, né? Saía pra balada, enfim, né? Com o pessoal, mas mesmo assim sempre tinha aquele negocinho faltando, né? Tinha algo faltando. Mas claro, assim, hoje eu sei por quê, né? Porque eu também vim integrar mais a minha parte da minha essência, do meu eu. Porque eu vim muito desfragmentada, né? Por isso que eu era uma criança também muito medrosa. Hoje eu entendo por quê. E também na adolescência, ambas começaram a trabalhar com 14 anos. Sim. Né? Com 14 anos, e estudava também. Nós tínhamos poucos amigos. Eu selecionava a dedo. Eram poucos que estão comigo até hoje. Eram amigos que tinham a mesma visão de mundo que eu tinha. Uhum. Então, é por isso que eram poucos. Eu, na verdade, se juntava os excluídos, né, na escola. Tinha também a parte do falar em público, né? Eu tinha um bloqueio total, bloqueio mesmo, mas fui trabalhando também, né? A vida foi puxando isso, foi me colocando em condições onde eu precisei falar em público, né? No meu caso era desconfortável, mas lembra, gente, eu falei, eu fui uma criança velha. O que aconteceu? Ninguém queria falar, eu como a responsável, como uma pessoa responsável, eu assumia. Mesmo sendo desconfortável para mim. E para mim é a mesma coisa, né? As pessoas sempre vão jogando pro outro, né? Em grupinho assim, não, você fala. Então eu acabava me colocando essa responsabilidade. Então foi onde também foi me ajudando a destravar, né? A curar também esse bloqueio que eu trouxe da comunicação. Mas acho que é isso, né? Tinha parte da incompreensão, que a gente se sentia incompreendida, né? Isso faz parte também, a maioria dos adolescentes se sentem assim, né? A maioria das pessoas também. E claro, o ponto, nós éramos as invisíveis. Não, mas uma coisa que... A invisibilidade, né? E uma coisa que foi interessante, que apesar de tudo, a gente não se rendeu aos padrões limitantes. A gente foi a gente, entendeu? Por mais que tivesse medo, insegurança... Né, tudo que fosse uma ameaça, a gente fazia o quê? Avançava, enfrentava, para poder superar. Porque senão nós não tínhamos chegado até aqui inteiras, né? Não perdi a minha essência, eu não me rendi aos apelos superficiais do mundo, entendeu? Eu continuei sendo eu mesmo, estranha mesmo. Continuei sendo eu, porque eu acho que era o que eu tinha, eu sou o que eu tenho, né? E então não foi fácil, mas eu consegui me manter intacta, no sentido de não me desprender tanto. Eu me desprendi, é claro, de quem eu era. Então o resgate, né, posterior foi mais fácil, né? Porque eu também não me deixei levar tanto por esse caminho. Então, quando eu tive que fazer o autoconhecimento mesmo e me reencontrar comigo, foi mais tranquilo. Eu, no caso, como eu precisava me socializar, porque eu era muito introspectiva, então, de certa forma, em algumas vezes eu fui cedendo, né, essa parte de sair mais, de estar mais com pessoas, de tentar interagir mesmo, não sendo do meu mundo o assunto, mas foi bom porque eu fui me autocurando também. E uma coisa que me ajudou muito foi que ao longo dessa minha trajetória na adolescência e na juventude, eu conquistei pessoas muito preciosas para mim, pessoas mais velhas, sabe, que me orientaram. Então eu tive o Pimon, que era um arquiteto alemão, que eu fiz um estágio no escritório dele, que ele sentava do meu lado na prancheta para me ensinar as coisas, ele passou muita da vivência dele. Né? A Maria Tereza, que foi outra na área de educação, que eu atuei também, que veio me passar a experiência dela. Então eu tive
precioso, pessoas né? Em plena adolescência, muito precioso muito isso. preciosas que pararam para me orientar, para me ajudar, para me ensinar. Então isso me dava aquele sinal. Gente, eu não sou tão louca assim. Existem pessoas que reconhecem o valor Sim. que eu tenho. Sim, Então sim. isso foi muito precioso. É por isso que hoje, na minha maturidade, eu faço a mesma coisa com os meus alunos.